A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Nós hoje estamos comemorando o Corpus Christi. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que significa Corpus Christi? Você sabe por que comemora Corpus Christi? Nós, evangélicos e bilhões de cristãos no mundo inteiro, não sabem nem sequer o significado da palavra Corpus Christi. Nós estaremos aqui falando a respeito desta comemoração e se podemos comemorar esta festa. Aqui no Brasil, esta festa é dedicada pela Igreja Católica à hóstia. O que é a hóstia? Aquele pãozinho redondinho que é celebrado na ceia, que na Igreja Católica se chama Eucaristia. E esse é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Você sabe quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica? Só a título aqui de conhecimento: é o batismo, a confirmação do batismo, que é o crisma, a confissão, que é a penitência, a Eucaristia, que é a ceia, a ordem sacerdotal, que é a ordem do sacerdote, o matrimônio, o casamento, e a extrema-unção, que é a unção dos enfermos. Nós falaremos um pouco sobre Corpus Christi. Primeiro, é o significado dessa palavra, dessa frase, Corpus Christi, que é uma expressão latina que quer dizer o corpo de Cristo. Essa festa é uma festa religiosa na qual se comemora a instituição da Eucaristia. Teve seu início em Orvieto, lá na Itália, em 1263. Segundo o catolicismo, certo sacerdote chamado Pedro de Praga vivia angustiado sobre a presença de Cristo na Eucaristia. E todas as vezes que ele ia exercer ali a Eucaristia, ele sentia um vazio e vinha coisas na sua cabeça, questionamentos sobre aquilo, e ele decidiu ir em peregrinação até o túmulo do apóstolo Pedro e Paulo em Roma. E a intenção dele era pedir fé para passar por Bolsena, na Itália, enquanto celebrava uma missa. Novamente foi acometido de dúvida, e na hora da consagração veio-lhe a resposta em forma de milagre. Segundo os relatos da Igreja Católica, a hóstia que ele estava segurando, todos conhecem ou já viram, participaram da Eucaristia na Igreja Católica, é um pãozinho branco, aquele pãozinho achatado, e segundo os relatos, aquele pão transformou-se em carne. De branco ficou vermelho como carne sangrando. Porém, segundo a história, o sangue que saía daquela carne não manchou as suas mãos. Então, o Papa Urbano IV, que na época governava a igreja, solicitou que os objetos milagrosos fossem levados para sua presença lá na Catedral de Prisca. E com isso, eles levaram isso em procissão até a catedral. Por isso que você vê também nas comemorações de Corpus Christi, lá vai o sacerdote lá levando a hóstia, ok? Esta foi a primeira profissão do Corpus Christi. E no ano de 11 de agosto de 1264, o Papa lançou, através da bula Transitorus do Mundo, o preceito de uma festa com extraordinária solenidade e honra do corpo do Senhor, ou seja, a hóstia. A festa é em comemoração à hóstia. E nós, como cristãos, o que entendemos por isso
E como vamos celebrar essa festa? Ou seja, nós não celebramos a hóstia, não celebramos o pão, uma coisa é certa. A igreja evangélica não celebra, né, o fato daquele pão e do suco de uva ali que representa o vinho como uma transubstanciação do corpo e do sangue de Cristo. Não. Nós veremos mais pela frente que aquilo ali é simplesmente comemorado o Corpus Christi. Em muitas cidades portuguesas, brasileiras, o costume é ornamentar as ruas, né, por onde vai passar a procissão, com tapetes. A gente vai ver daqui a pouco aí nos telejornais, os tapetes coloridos, né, vivo e desenhados por todo tipo de material, seja serra de madeira, seja por flores, sei lá. E essa é uma forma também de comemorar. Isso é muito da tradição e da cultura. Agora, dentro dessa festa, desta comemoração, deste feriado de Corpus Christi, nós temos dogmas infiltrados nesta comemoração. Já expliquei que esta comemoração ela é direcionada para a hóstia, né? E o catolicismo ele defende a doutrina da transubstanciação, isto é, afirma que quando o sacerdote abençoa a hóstia, ela torna-se em corpo e sangue de Jesus. Por isso, a partir de 1414, resolveram negar o vinho ao povo, afirmando que a hóstia já continha ali, né, carne e sangue. Se eles acreditam que a hóstia, o pão, né, da transubstanciação, ele se torna realmente o corpo tem sangue, então não precisa do vinho, ok? Então, para eles, o entendimento que no corpo já tem carne, tem sangue, tem ossos, tem nervos, cabelos de Cristo, etc. Eles creem realmente nisso. Veja que encontramos nos escritos católicos sobre a hóstia. O missal romano, na página 58, diz o seguinte: se um padre sentisse mal durante a celebração da missa e vomitar a hóstia, deve engolir o que pôs para fora. O fiel não pode mastigar. É interessante, você que já tomou hóstia, o fiel não pode mastigar a hóstia, pois estará mastigando o corpo de Cristo. Da transubstanciação. Nós, evangélicos, nós não acreditamos nisso. Apesar que há vestígios, né, de catolicismo, alguns vestígios dessa crença, né, muitos colocam lá, Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. Né? Porque também alguns acreditam, eu já vi pregações de pessoas que pregavam, né, iguais ao pensamento católico. Vamos lá. Para refutar esse pensamento, primeiro, quimicamente é impossível um pão se tornar sangue, né? Se tornar carne com sangue. Em nenhum momento acontece transubstanciação. A farinha, a água, a hóstia, o trigo do pão, tá? A farinha e água da hóstia ou trigo do pão, o vinho continuam inalterados. Essa fórmula química não tem como se alterar. Você pode levar em qualquer laboratório que não tem como você transformá-la em carne e sangue. Jesus, quando a gente entende da ceia, que é algo figurativo, né? Jesus ele usou uma figura retórica e metafórica quando disse: este é o meu corpo. É óbvio que o pão ali não era o corpo de Cristo,
pois Jesus estava presente no momento, Jesus estava com eles naquele momento. É óbvio também, né, da mesma forma quando ele diz, este é o meu sangue, Jesus estava presente corporalmente ali, então o sangue estava circulando por suas veias. Você vê que isso era uma figura de linguagem que Jesus usava, e como muitas outras figuras de linguagem foram usadas por Jesus. A gente temos aqui alguns exemplos, João capítulo 15, versículo 1, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Em João 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Em João 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E outra coisa é a lógica. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. A expressão em memória, obviamente, é porque o homenageado não está presente fisicamente. Quando a gente faz algo em memória de alguém, vamos colocar um busto numa praça pública e vamos lá colocar o busto de Duque de Caxias. Aquilo ali estamos fazendo em memória, pois o mesmo já morreu há muitos anos, né? Então, era isso que Jesus estava dizendo para a sua igreja. Isso está expresso na sua palavra, em memória. E quando nos reunimos para ceiar, nós estamos fazendo um ato em memória a Cristo. Não é um ato onde o pão vai se tornar o corpo e o vinho vai se tornar sangue. Mas é um ato de nós agradecermos o ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. E é um ato também simbólico. Ministramos o pão e o vinho como símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Meus queridos, outra coisa, quando dentro da própria Eucaristia, não é distribuído o vinho, o suco ali. Somente o sacerdote toma o vinho e a hoste é repassado para os fiéis. Então, primeiro, eu entendo que apenas como o sacerdote vai participar, e Jesus nos ensina totalmente ao contrário, quando a gente vê lá em Mateus capítulo 26 ao 28, Jesus vai dar aos discípulos o pão e o vinho, como está escrito lá, enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Os discípulos também seguiram essa prática ao ministrar as duas espécies. É só ver lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 8 diz assim, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto
todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice do Senhor. O segundo erro que nós vemos é ensinar que todos podem participar da Eucaristia, não orientando das consequências de se participar indignamente. Então a Bíblia mostra claramente sobre os perigos, de aqueles que participam indignamente. Por isso o apóstolo Paulo se sentiu na obrigação de alertar os crentes. Veja que no versículo 28 ao 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, sem o corpo, como bebe para juízo para si. No versículo 30 diz: esta é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus queridos, é errado cultuar os elementos da ceia? É errado. Nós não estamos ali para cultuar os elementos da ceia. O pão é pão, tem um processo para se fazer o pão. Se usa trigo, se usa fermento. E o vinho também é um elemento. É uma fruta, é um fruto da vinha, que é amassado e se torna o suco. Eles são elementos da ceia. Eles não estão ali para ser adorados. Eles estão ali para representar algo figurado, algo figurativo, algo de símbolo, simbólico. Nós estamos ali para comemorar a morte de Jesus, o sacrifício que ele fez para que eu e você possamos hoje ter direito à vida eterna. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter entendido o que realmente é Corpus Christi. Mas irmão Emerson, eu posso comemorar? Você deve comemorar sempre, todos os dias, não simplesmente numa data. Você deve comemorar todas as vezes que você se levanta e agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez por você, ao ter enviado o seu Filho, o único Filho. Em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de uma maneira tão grandiosa que Ele vai enviar o Filho dEle, vai entregar o Filho dEle por amor de todos nós. E Jesus não foi morto, Jesus entregou a sua vida em amor à humanidade. Que Deus possa te abençoar, que nesse dia de feriado, 2 de abril, você possa refletir sobre o que é realmente verdadeiro, o que é realmente necessário, o que eu preciso fazer para dar graças ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Que Deus possa te abençoar e que você fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.